Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19, versículo 8 ao 13. Quero pedir que acenda as luzes aqui da projeção do púlpito. 1 Reis capítulo 19, versículo 8 até o versículo 13. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, Deus irá falar comigo e com você hoje. Fala assim: você está preparado? Fala assim: eu vou ser o primeiro a receber a palavra hoje. Aleluia! Como é bom pregar para jovens vivos como vocês. Diz assim o texto: então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Repita comigo: o que está fazendo aqui? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Senhor, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Diga assim: uma brisa suave. Quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém, pode se assentar. Eu gosto muito de ler, sobre a vida de Elias. Me chama a atenção a vida de Elias, porque o Senhor tinha algo muito especial com a vida de Elias. E hoje eu quero abrir meu coração com você. Quero compartilhar alguns segredos que te fazem, que vão te fazer mais fortes depois de uma vitória que você passou em sua vida. Todos nós, a nossa vida ela é feita de conquistas, de batalhas, de grandes conquistas, conquistas esmagadoras, como diz o pastor Domingos, vitórias esmagadoras. Mas talvez você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: um dia depois da vitória é tão importante quanto a vitória. Quem que já ouviu? O que essa frase quer dizer? Se você não ouviu, guarde essa frase: um dia depois da vitória é tão importante quanto chegar à vitória. Essa frase, na verdade, o que ela quer nos dizer é que nós não podemos baixar a guarda depois de uma vitória, tendo uma falsa sensação de que alcançamos tudo o que poderia ser alcançado, ou feito tudo o que poderia ser feito. Essas verdades que irei compartilhar hoje com vocês são tão fortes que se aplicam a qualquer momento da sua vida. Talvez você está aqui me ouvindo e você está passando por uma situação, ou você está lutando para alcançar os seus sonhos, alcançar uma vitória em qualquer área da sua vida. Ou talvez você se encontra numa outra particularidade da sua vida, onde você já conquistou, porém você está no dia pós-vitória. Se você acabou de ter uma vitória esmagadora em alguma área da sua vida, ou se ainda não alcançou o tão esperado sonho, ou a visão que Deus te deu, aplique essas verdades que hoje eu vou passar aqui,
e você verá o resultado ainda hoje na sua vida. Hoje eu espero que você saia daqui mais do que convicto. Eu espero que você saia daqui com a força do céu dentro de você e a presença de Deus sobre a sua vida. Elias, quem foi ele? Um homem tisbita, um homem profeta do Antigo Testamento, que viveu para fazer o nome de Deus conhecido como o único e verdadeiro Deus. A história de Elias que lemos no início nos mostra um profeta que estava vivendo um momento peculiar na sua vida. Ele havia acabado de envergonhar os falsos profetas. 450 profetas de Baal estavam no Monte Carmelo, onde eles diziam que o verdadeiro Deus era aquele que respondesse por fogo. E Elias, como profeta de Deus, ele disse: vocês podem começar vocês primeiro. Pegaram a oferta, sacrifício, e começaram a clamar a Baal, para que Baal respondesse. E diz o texto que Elias começou a ver aquele clamor, e nada de Baal responder com fogo. Para quem não sabe, um sacrifício era necessário ter um animal cortado em cima de um altar, e ali tocado fogo, e aquele cheiro subia como oferenda em gratidão a Deus, oferta a Deus. E eles estavam num impasse entre Baal é Deus ou Yahvé é Deus. Elias estava como profeta do verdadeiro Deus, que é o nosso Deus Yahvé. A palavra Yahvé é uma palavra dada ao nome de Deus, tetragrama sagrado do Antigo Testamento. E o que eu quero chamar a sua atenção para esse momento é que Elias, ele tinha tanta convicção, que ele começa a fazer piadas, ele começa a rir daquela situação, porque os profetas clamavam, e diz o texto que eles se cortavam para ver se Baal respondia. E então Elias começa a dizer: clame um pouco mais alto, talvez ele foi viajar. Clame um pouco mais alto, talvez ele não está ouvindo. Ousado, diga assim: ousadia faz parte do caráter de um homem ou uma mulher de Deus. Diga comigo: ousadia. E aí então eles continuam, e então chega a vez de Elias. O texto diz que Elias não fez uma oração muito mais do que 30 segundos. Diga comigo: 30 segundos. Ele começa a orar, e nem ao menos fecha a boca, os céus se abrem e o fogo desce e consome. Aqueles profetas foram destruídos, e diz o texto, porque naquela época eles tinham que ser mortos. Elias desce a um ribeiro e degola eles, como dizendo: acabou para Baal. E ele sai nesse momento. Agora eu quero que você imagine a cabeça do profeta. Se fosse você, como que você sairia de uma situação como essa? Sairia quietinho como você está? Não! Imagina lá na sua faculdade, no seu trabalho. Não basta apenas uma pequena coisa. Quando Deus te honra lá no seu trabalho, na sua escola, você já sai todo entusiasmado. Imagina perante uma nação inteira. Elias sai motivado, corajoso, tipo: venci, Deus é o nosso Deus. Jezabel fica sabendo do que Elias fez. Ela pega um mensageiro e diz assim: vai dizer a Elias que eu vou fazer o mesmo com ele que ele fez com os meus profetas. Diga assim: uma ameaça. Em algum momento da nossa vida nós nos encontramos ameaçados. E aquele homem que orou, em menos de 30 segundos o fogo desceu. Agora ele se sente depressivo, a ponto de pedir a morte para Deus. O texto começa a decorrer e diz que ele vai para um caminho no deserto, e ele caminha como se fosse um dia todo, e ele cansa, e ao final ele deita embaixo de um arbusto grande.
E ele fala: Deus, eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Mas todos os profetas morreram, e agora sobrou só eu, e agora a mulher quer me matar. Por favor, tira a minha vida. Ei, o que acontece? Que alguém acabou de ter uma vitória esmagadora, agora está pedindo a morte. Nesses momentos, meus filhos, é como se você se sentisse sem saída. É como se você se sentisse em um lugar, sem olhasse para um lado, olhasse para o outro, e você não vê a saída. Por isso o tema da mensagem é: o que fazer quando você não encontra a saída? Será que tem uma saída? Será que tem algo que eu posso fazer e você pode fazer? O que aconteceu com esse homem, que era capaz de desafiar 450 profetas de Baal, mas agora ele foge para o deserto por causa de ameaça de uma mulher? O que acontece com esse homem? Porque que alguém, há poucos minutos, ele ora em 30 segundos e o fogo desce, e ele se sente ameaçado por uma pessoa. A vida é feita de histórias que são cheias de expectativas e emoções. Porém, há momentos que nos sentimos como Elias. Talvez você está aqui e está como Elias, se sentindo sozinho, embora a sua volta esteja cheio de pessoas. Eu não sei se você já se sentiu assim. A vida de um profeta sempre tem esses momentos. Às vezes ele está no meio de uma multidão, pregando, ensinando, mas às vezes ele termina num quarto à noite, fechado, de joelhos no chão, só ele e Deus. É um paradoxo, algo que é uma luta entre o coração do homem de Deus, da mulher de Deus, e as pessoas comuns. Em um momento você está cheio de garra e ousadia, e em outro tudo o que você quer é que Deus leve você dessa terra. Elias estava exatamente assim, se sentindo só, desanimado, sentindo a pressão da perseguição. Ele estava achando que sua missão havia acabado quando ele destruiu os profetas de Baal. Pronto, Senhor, acabou, tira, leve a minha vida. Ouça, todas as vezes que você se sentir assim, que você já fez tudo, que você chegou no ápice, o próximo passo será o desânimo que te encontrará, porque você não terá motivos para viver. Vou repetir: todas as vezes que você achar que você já fez tudo, que você cumpriu a sua missão, o próximo passo será o desânimo. Por isso que o meu papel e o papel dos nossos pastores e líderes é sempre ampliar a sua visão, dar o próximo passo. Diga comigo: dar o próximo passo. O grande desafio hoje, se eu falar para você, levanta e dê alguns passos aqui, não é difícil para você, mas e para um bebê que está aprendendo a dar os primeiros passos? É um desafio para cada um de acordo com a sua idade. E aí eu diria que é a idade espiritual. Mas aprendemos algumas lições com Elias nessa passagem. Primeiro, o que eu faço quando eu não encontrar saída, pastor? Primeiro, saiba quem ouvir. Precisamos saber a quem ouvir. Para quem vamos emprestar os nossos ouvidos? Certa vez eu li uma história, que contava, era a corrida de uns sapinhos, e diz que era uma famosa corrida entre os sapos, e eles começaram a correr, e alguns encontraram uma pedra e não continuaram, pararam. Outros continuaram, e uma turma: vocês não vão conseguir, é muito difícil. E o outro parava, e um continuava. E diz aquela história que um chegou ao topo, e perguntaram para ele qual foi o segredo.
todo mundo está ali falando que ele não ia conseguir, e ele ter chegado ao fim, e descobriram que aquele sapinho era surdo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: para algumas situações e para algumas pessoas, temos que aprender a ser surdos. Será que os meus filhos espirituais estão aqui ainda? Estão me entendendo? O que fazer quando não encontramos saída? Precisamos saber a quem ouvir. Embora Elias não estivesse vivendo um dos seus melhores momentos, ele sabia quem ele deveria buscar. 1 Reis 19:4. 1 Reis 19:4, olha o que diz o texto: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Diga, orou. Embora ele pediu a morte, ele orou, ele buscou a Deus. Ele não foi pedir conselho para o seu ajudante, porque ele tinha um ajudante. O texto anterior vai dizer que ele deixa o seu ajudante em uma cidade e vai caminho ao deserto. Tem momentos que nem mesmo aqueles que caminham do nosso lado têm a palavra correta para nós. Tem momentos que mesmo aqueles que estão do seu lado não vão te saber falar o que você deve fazer. Para e ouve a voz dele. Agora ouça, acompanhe comigo. Deus, ele não ficará chateado com você ao ouvir a verdade que está em seu coração. Ele vira para Deus e fala assim: Deus, tira a minha vida. Ele pede a morte. Deus em nenhum momento vira para ele e fala: poxa, Elias, estou chateado com você, acabei de provar que eu te amo no Monte Carmelo. Deus não fica chateado. Ei, eu aprendi uma coisa: abre o seu coração com Deus, Ele nunca vai ficar chateado com você. Eu li uma história, eu gosto de contar essa história para aplicar o ensinamento. Um médico atendeu um casal. O casal foi ao médico, o marido estava muito doente, fez alguns exames. O médico falou o resultado de alguns exames para aquele marido e pediu para ele sair da sala e pediu para a esposa entrar. E a esposa entra novamente. E ele fala para aquela mulher: seu marido está com uma doença muito grave e está somada a um estresse terrível. Então, se você quer que o seu marido seja curado, escute o que eu vou te falar. Você tem que fazer exatamente o que eu estou te falando. Se você fizer isso, talvez ele se cure. Você vai levantar todo dia cedo e vai preparar aquele café da manhã para ele, com muito amor. Depois você vai fazer aquele almoço especial. No final da tarde você não vai colocar coisas para ele se preocupar, ou falar coisas que vai estressar ele ainda mais. No final da noite você vai fazer aquele belo jantar romântico. Todos os dias você vai fazer isso. E talvez, quando der uns 10 meses ou um ano, e se você cumprir certinho, não estressa ele, não falar nada que vai desmotivar ele, talvez ele seja curado. E ela, ok. Saíram, pegaram o carro, estavam indo embora. O marido falou: meu bem, o que o médico falou? E ela disse: que você vai morrer. Tem gente que está do seu lado e é assim. Quem está me entendendo? Você vai morrer. O meu problema e o seu problema é quando paramos para ouvir as críticas. Pessoas que deveriam ser as primeiras a serem riscadas da lista daquelas pessoas que ouvimos. Tem pessoas que da boca delas só saem palavras de desmotivação. Elias busca em Deus a solução para a sua vida. Eu aprendi uma coisa: uma das melhores formas de se lidar com as críticas é aprendermos a apertar um botão chamado deletar. Está andando, alguém falou algo que não serve, deleta. Andou, falou algo que não presta, deleta. Andou, falou algo que não presta, deleta, 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 deleta.
Se você fizer isso, você vai terminar o seu dia com a sua cabeça e seu coração cheia da palavra de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga bem forte assim: deleta. Quando vier um pensamento dizendo que você não vai multiplicar, que você não vai alcançar o que você deveria alcançar, que as coisas não são fáceis para ninguém, não são fáceis como parece, reconheça que isso é um vírus de Satanás, querendo mudar o seu foco, querendo que você viva distante do que Deus tem para você. Certa vez, eu estava orando a Deus, e Deus me deu uma frase, me deu uma palavra, que eu carrego comigo: a sua liderança será tão forte quanto for a sua mente. Serve para a minha liderança e serve para a minha liderança. Porque constantemente somos bombardeados dia a dia com coisas que vêm de Deus e com coisas que vêm de Satanás. Provérbios capítulo 4, versículo 18, projeta esse texto para mim. Eu quero que você leia comigo, porque essa palavra é para você. Quem aqui vai ler comigo? Amém? Vamos juntos em alto e bom som. 1, 2, 3. A vereda. Presta atenção o que o texto está querendo dizer. A vida do justo. Alguém aqui é justo de Deus? A sua vida, ela é como o amanhecer, começa raiando os primeiros raios, vai aumentando, aumentando, até chegar o sol do meio-dia, estralado em toda a terra, iluminando, clareando tudo. Assim é a vida daquele que é justo perante Deus. Projeta o texto novamente que eu quero ler com você. Essa é a palavra de Deus para você e para sua família. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha, brilha, brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Não tem, vai diminuindo. Não tem oscilação, vai brilhando, 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 brilhando até a sua plenitude. Como jovens que estão fazendo a história, precisamos entender que estamos fazendo parte da maior revolução da igreja. Você faz parte disso. Você precisa entender qual peça você é. É como um grande quebra-cabeça. Se faltar uma peça, não se completa o quebra-cabeça. Talvez você está falando: pastor, é muitos jovens aqui. Ontem eu recebi a mensagem de um dos meus jovens, e estava falando com ele, me mandou uma mensagem, e eu falei para ele: eu estou sentindo sua falta nos cultos. Falou: não, pastor, eu mudei para Assis, mas sempre que dá, eu estou de folga no trabalho, eu venho para o DIP no sábado. Ele falou: realmente o senhor conhece suas ovelhas, eu sinto falta de vocês quando você não vem. O que é isso? Cada um é uma peça fundamental nesse ministério. Você precisa entender que quando você não encontrar saída, primeira coisa que você precisa parar é de ouvir os críticos. Ouça aquele que te criou, ouça aquele que te chamou. E hoje está te trazendo essa palavra. Aguce os seus ouvidos à voz de Deus. Eu mesmo não estaria aqui conquistando tudo que estou conquistando como líder, se eu não fosse bom em apertar o botão chamado deletar. Pastor, outro dia eu recebi uma mensagem: pastor, como que o senhor fez para chegar onde o senhor chegou? Se ela estiver por aí, a Thaís, está aí a resposta.
eu aprendi a apertar um botão chamado deletar. Limpa a lixeira, limpa a lixeira, limpa a lixeira. Deixa eu te dar uma palavrinha que Deus me deu esses dias. Esses dias eu estava apagando umas coisas no computador, deletando, mandando para a lixeira. E a mensagem que vinha era: memória cheia, memória cheia. Eu deletei tanta coisa. Depois que eu fui me atentar que eu precisava limpar. Não adianta você tirar da sua frente, você precisa tirar daqui. Libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão. E abre espaço para o favor de Deus, abre espaço para o favor de Deus, abre espaço, porque o favor de Deus está vindo sobre vocês. Aprenda a ignorar as críticas dos invejosos. No caminho você encontrará um personagem chamado inveja. E ele não é tão bonito quanto parece. Às vezes quando falamos, é diferente quanto vivenciamos. Porque a inveja ela é sutil. E ninguém tem coragem de assumir que é invejoso. Pastor, e como que eu vou saber se é inveja ou é admiração? Quando eu olho o que o meu irmão está fazendo e conquistando, e eu ajudo ele a conquistar ainda mais, ou eu promovo ele, isso não é inveja, é admiração. Mas quando eu admiro, mas eu faço de tudo para boicotar ele, se chama inveja. Aprenda a ignorar eles. Os críticos atiram lama, mas perdem terreno. Eles jogam lama, mas para se jogar lama você precisa estar no brejo. Para eu pegar lama eu tenho que estar no brejo. E para eu jogar lama em alguém, esse alguém precisa estar na minha frente. Você não entendeu ainda? Deixa jogar. Deixa jogar. Você está na frente. Você está na frente. Você está na frente. Você está na frente. O inimigo vai usar pessoas para tentar infectar a sua mente durante o percurso. Quando você falar dos seus alvos, seus sonhos, virá sempre aqueles que têm a mente medíocre e vão colocar você para baixo. Vão diminuir as suas metas, a sua determinação. Aprenda a fazer uma coisa: quando isso acontecer, lembre-se, o inimigo está tentando me parar. Aperte-o. Essas são pessoas que não podem determinar o seu destino, mas Deus é o único que pode determinar o destino dos seus filhos nessa terra. A Bíblia fala em Provérbios 4:23 sobre tudo o que você deve guardar. Guarde o seu coração. A palavra coração no hebraico é para mente. Mente. Porque dele depende toda a sua vida. Você precisa aprender a guardar a sua mente. Uma vez eu ensinei algo para vocês, eu quero ensinar algo parecido. Vem aqui, meu filho. Ah, Thaís, você está aí, né? É essa menina aqui, fica me fazendo pergunta aqui praticamente o dia inteiro. Vem cá, meu filho, você também. Aprendeu a deletar? Aprenda um princípio. Se tem alguém que está aqui, perto de você, que está disposto a aprender, que está disposto a crescer, abrace eles. Prossiga. Vai ser.
Mas se eles é um desses que tenta te segurar, larga eles e vá para perto de quem te ajuda a prosseguir. Eu disse isso uma vez, vou repetir. Me diga com quem você anda, e eu vou te dizer onde você está daqui 5 anos. Me diga com quem você anda, e eu vou te dizer onde você vai estar daqui 5 anos. Se o inimigo conseguir colocar em você algo no seu pensamento e te fazer você ficar pensando nele, naquele problema, ele vai ter o domínio sobre você. Há 3, 4 anos atrás eu passei por uma situação. A minha vontade não era sair da cama aquele dia. E eu comecei o dia chorando. A minha vontade era permanecer na cama. A força que eu tive naquele dia foi apenas para levantar e sentar na cama. E com as mãos na cama, eu ouvi quando Deus me disse: tira o zoom do problema. Quando você dá um zoom em uma foto na internet, tudo mais desaparece. E aquela imagem que você está ampliando vem para perto de você, certo? Quando você dá um zoom no problema, você se esquece do todo o resto e coloca ele diante de você. E você passa a viver de acordo com aquele problema. Toda a sua vida passa a ser focada naquilo. Você se esquece de cumprir com o propósito de Deus, e se esquece do tamanho de Deus. Porém, quando você tira o problema, o zoom do problema, ele fica pequeno, e você consegue ver todo o resto. Aí você fala: é tão pequenininho para me parar. Quem está me entendendo? A boa notícia é que você ainda pode dar a volta por cima. Talvez alguém disse algo sobre você. Limpe a lixeira. Limpe a lixeira. Ande em cima daquilo que Deus tem gerado em seu coração. Você está destinado a fazer coisas grandiosas. Agora fique atento a essas dicas que eu vou te dar. Fique atenta, Thaís, anote. Eu assisto, já disse isso, eu assisto sempre que eu posso, megas projetos. Coloco no Discovery e começo a assistir aqueles projetos de megas construções. E alguém um dia me perguntou: pastor, por que você está assistindo isso? Eu falei: porque eu preciso ampliar minha mente para construir grandes coisas. Nós vamos construir um mega templo que vai deixar marcado para a próxima geração que nós passamos por aqui. Nós não só faremos isso, mas eu aprendo uma lição com aqueles que já estão lá. Eu preciso pensar como os grandes. Como eu vou fazer isso? Primeiro, andando com eles. Segundo, ouvindo eles constantemente. Terceiro, lendo sobre eles. 4, assistindo sobre eles. 5, participando de eventos grandes, pois gera relacionamento com pessoas melhores que eu e você. Há muito tempo atrás eu aprendi algo que eu quero falar para vocês. Se você sentar numa mesa e naquela mesa você for o único que tira as melhores notas, que está numa posição privilegiada, saia daquela mesa, ou traga alguém que desafie você a sair do seu conformismo. Porque quando você está na mesa e você é o bambambam, você é o melhor, você é o que tira as melhores notas, você vai se conformar. Está bom,
Mas quando você anda com alguém que está além de você, você fala: eu posso melhorar. Ande com alguém que te desafia. Eu costumo dizer que eu, como pastor, eu preciso desafiar vocês a serem melhores do que vocês já são. Vocês são excelentes, são demais. Eu disse isso já para vocês, e eu ando por aí, e eu sou apaixonado por vocês. Eu amo pregar para vocês. Mas eu acredito que vocês podem ser melhor do que vocês têm alcançado. Vocês podem ir além. E eu quero desafiar vocês a isso. Eu quero desafiar você a ser um melhor profissional, ser um melhor filho, ser um melhor líder, se você está trabalhando, seja o melhor. Vá além do que o seu patrão espera de você. Vá além do que sua professora espera de você. Aprenda a deletar. Essa semana passamos uma situação. Minha filha, mais especificamente, passou por uma situação na escola. E ela ficou muito chateada. E ela estava chorando, compartilhando comigo e a minha esposa em casa. E ela chorando, imagina a cena. Eu comecei a rir. Cadê a Radassa? Cadê você, Radassa? Eu comecei a rir. E ela disse assim: para, pai. Por que você está rindo? É só isso que Satanás tem de argumento contra nós? Pegaram uma foto minha do Instagram, pegaram uma foto da minha esposa no Instagram dela e expuseram uma situação na escola. Falei: só isso que ele tem contra nós? Porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Uou! Quando ele tentar te afrontar, se levante e diga: é só isso que você tem. E vai falar assim: mas era para parar ele. É só isso que você tem contra mim? Está muito fraco. Meu Deus, tem que correr. 2. Aprenda a superar as circunstâncias. Elias, 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Olha o que diz o texto. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Não dá a impressão que Deus chega nele e fala assim: não estou entendendo, o que você está fazendo aqui? Sabe quando você manda alguém fazer alguma coisa, e se alguém para no meio do caminho, você fala assim: o que você está fazendo aqui? Essa é a sensação que eu tenho. Deus falando para Elias: por que você parou? Por que você entrou nessa caverna? A maioria das pessoas vivem uma vida de mediocridade por ficarem olhando as circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode impedir que os ventos soprem sobre a sua vida. Você não pode. Os ventos irão soprar sobre a sua vida, mas você não pode deixar que os ventos determinem onde a sua vida vai parar. Não pare e fique reclamando que o vento está soprando, te levando para um lado e para o outro. Crie uma vela e direcione o seu barco para onde Deus quer. Pare de dar desculpas. Para de ficar reclamando. Ah, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo outro. Erga uma vela. Aumenta, 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 para na hora que o vento soprar, você direciona para onde vai o seu barco. Quem está me entendendo? Você pode escolher permanecer onde você está hoje, ou avançar a sua vida e ir no destino, ao encontro, aquilo que Deus tem para você.
Pare de dar desculpas por não alcançar os seus sonhos, porque Deus te capacitou para isso. Deus não te criou ao acaso. Quando Deus criou o peixe, será que Deus colocou o peixe numa aula de natação especial? Por que não? Fala, peixe nasceu para nadar. Fala. Diga, o peixe nasceu para nadar. Pastor, é tão óbvio, não é óbvio? Diga, é óbvio. Vou falar outra coisa que é óbvio. Será que Deus pegou um pássaro e colocou ele? Eu vou colocar você para fazer umas aulas de voos rasantes. Diga assim, não colocou. Fala assim, é óbvio. Fala, é óbvio. Deus já fez ele próprio para voar. Quando Deus cria algo para um propósito específico. E quando Ele criou você, Ele já criou você com as habilidades necessárias que você precisa para chegar onde você irá chegar. Essa turma aqui, eu estou pregando para você também. Você já tem as habilidades necessárias para chegar no alvo que Deus tem para você. Pastor, e o que eu faço? Para de usar as circunstâncias como muleta. Para de reclamar, não se assuste, no caminho surgirão obstáculos, surgirão espinhos, surgirão aflições, surgirão desafios, mas jamais se dê por vencido. Guarde uma verdade, anote isso, escreva no seu celular. O plano de Deus para a sua vida não te exclui dos tempos difíceis. Os planos de Deus não te excluem dos tempos difíceis. João 16:33. Olha o que Jesus afirmou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham. No mundo vocês terão tudo de bom e do melhor. Não é isso que está aí? No mundo terei o quê? Mas eu estou pregando para jovens animados e cheios de Jesus. Deus está falando para você: no mundo tereis aflições, mas se alegrem, entusiasmem-se, pulem. Vencer o mundo. É como uma mulher quando está grávida. E é que a minha esposa me permita contar esse exemplo. Quando a minha esposa estava grávida da Radassa, ela foi para o hospital para ganhar a Radassa. A Radassa nasceu. E chegou o dia de eu buscar ela com a Radassinha, coisa mais linda. E eu com aquele bebê e ajudando a minha esposa a andar. Sabe o que foi que ela falou para mim? Fechou a fábrica. Não foi isso? Dói, sofri demais. Passou, depois de alguns anos, amor, queria tanto ter um menininho. Eu falei,
O que aconteceu com a fábrica? Ela falou assim, escuta. Ela falou assim, eu sei, mas quando eu lembro daquele rostinho lindinho, eu supero qualquer desafio. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você sabe para o que você nasceu, você sabe para onde você está indo, você sabe onde você vai chegar, não importa a aflição, a dor que possa te causar, porque você já se enxerga lá, e você fala, pode vir, que só de imaginar onde eu vou chegar, uhul! Será que ainda tem algum jovem aqui me ouvindo nessa noite? Você não nasceu para se render diante de problemas, diante de obstáculos. Vem para você, esses obstáculos vêm para te amadurecer, te deixar mais forte, mais maduro. Encare todos eles de forma inteligente, cheio de entusiasmo. Uma vez o Osias me perguntou assim, não, na verdade eu acho que ele me perguntou, ele afirmou, pastor, eu aprendi uma coisa com o senhor. Rapaz, o pau pode estar torando, a linguagem dele, né? E você está sempre para cima, cara. Eu falei, olha, isso não quer dizer que eu não passe por momentos difíceis, mas quando eu percebo que meu rosto está ficando assim, eu dou uma ordem para minha alma, aquieta-te, alma, e aguarde o livramento do Senhor teu Deus. Alegra-te no Senhor. Esse será o nosso melhor ano. Você crê nessa palavra, que você receberá o favor de Deus em cada área da sua vida, seja profissional, espiritual, sentimental, na sua família, onde você colocar as suas mãos, irá prosperar. Viva isso para a glória de Deus. Uou! Me mostra uma pessoa sem paixão, e eu vou te mostrar uma pessoa desmotivada e sem vida para viver. Mas me mostra uma pessoa com paixão, e eu vou te mostrar onde ela vai estar daqui a alguns anos. Me mostra alguém com paixão, e eu vou te mostrar onde ela vai chegar. Eu estou cansado de ver jovens. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você é jovem, parece um culto de terceira idade, que tem dor aqui, dor acolá, desanimado. Eu estava vendo algumas pessoas adorando e outros sentados. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes eu venho aqui no louvor, eu olho, querido, vocês têm que fazer o melhor louvor. Falar nisso, cadê a banda? Pode subir. É agora mesmo que vocês vão aprender a celebrar Jesus com forma intensa. Quem entende isso, dá uma ordem no mundo espiritual. Você não me para, Satanás. Eu estou cansado de ver jovem. Não dá, pastor. Vou entregar a célula, vou parar o discipulado. Por que, meu filho, que você vai parar o discipulado? Porque fulano pisou no meu dedinho. Eu vou parar de fazer isso. Por quê? Por que você vai parar? Não sei, eu ando meio desanimado. Ei, você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Mas além de falar amém, querido, eu quero que você viva isso. Eu preciso encerrar. Como você está lidando com os seus obstáculos? Deus vira para Elias e diz para ele, o que você está fazendo aqui? Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Pedimos mesmo, Pai, em nome de Jesus, e cremos que nessa noite tivemos a nossa fé aumentada, as nossas forças renovadas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada jovem.